Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo em específico eu vou mostrar para vocês um método de cálculo de volume de detenção, ou seja, nas grandes cidades, nós temos aí diversas bacias de detenção que são mais conhecidas como piscinões. Eu vou mostrar nesse vídeo um método de cálculo expedito para você determinar um volume necessário para o seu piscinão funcionar como detenção na bacia, tá? Então, antes de tudo, pessoal, já peço que você compartilhe esse vídeo com os seus colegas que têm interesse no tema, que trabalham na parte de drenagem, macrodrenagem, hidráulica, hidrologia, tá? Compartilhem esse material e se você gostar desse vídeo, deixa um like aí pra gente também no final. Bom, primeiro ponto, para que serve um piscinão? Para que servem essas bacias de detenção, tá? Então, se você for avaliar, qualquer planta, se você entrar no Google Earth e entrar em diversas cidades e olhar aquele histórico de fotos do Google Earth, você vai ver que basicamente todas as cidades tiveram uma evolução, tiveram uma urbanização, né? E isso acaba impactando diretamente na drenagem daquela cidade. Então imagine o seguinte, essa imagem aqui, por exemplo, que está aparecendo para vocês, nós temos aqui a cidade de Cajamar, um pedaço aqui da cidade, e temos áreas verdes, espalhadas aqui por todo o município, e ao longo do tempo essas áreas verdes começaram a ser suprimidas para a implantação de galpões, de obras, de empreendimentos, tá? Então teve essa evolução na cidade, chegou esse investimento, esses empreendimentos, porém teve uma redução da área permeável da bacia. E isso vai ocasionar uma mudança na dinâmica hidráulica da bacia, tá? Então, você tinha uma porcentagem de área permeável e o que chovia nessa bacia, uma parcela infiltrava e a parcela excedente virava um escoamento superficial, Isso daí há anos atrás, e hoje em dia você também tem essa dinâmica, porém, a parcela que infiltra é menor e a parcela que escoa é maior, porque você acabou impermeabilizando parte da sua bacia, o que vai gerar uma vazão também maior para o seu hidrograma da bacia. Então essa é uma imagem de antes, uma imagem de depois, tá? Então dá para ver o crescimento aqui da cidade, todos os empreendimentos que foram desenvolvidos, e com isso teve uma redução da área verde, e reduzindo a área verde, nós estamos reduzindo a área de infiltração. Reduzindo a área de infiltração, aumentamos automaticamente a vazão ali de contribuição, tá? Então isso acaba acontecendo com diversas cidades, no nosso país, e a questão é, com essa nova área impermeável, a minha drenagem é suficiente, os meus canais, as minhas tubulações, toda a minha micro, macro drenagem vai dar conta desse novo aporte de vazão devido à impermeabilização da área? Então esse é um questionamento que muitos profissionais, muitos gestores têm feito ao longo dos anos, porque a gente sabe que todo começo de ano, janeiro, fevereiro, março, período chuvoso, é aquela problemática, Cai barranco, cai talude, alaga a cidade, o rio transborda, então é um problema cíclico, Então quando vai chegando mais para o meio do ano, esse problema vai se arrefecendo, digamos assim, porque a chuva acaba parando, mas vai chegando no final do ano de novo, começa essa problemática, tá? Então esse é um problema que nós, engenheiros, precisamos também estar atentos, E precisamos nos especializar, estudar, melhor essa área, para que nós possamos também ajudar a sociedade com soluções viáveis, e que possam ser integradas para resolver esses problemas, tá? Bom, então esse é um cenário que acontece no histórico de qualquer cidade, que nem eu falei. Se você entrar no Google Earth, olhar as imagens históricas de qualquer cidade, você vai ver um avanço da urbanização, e uma supressão da área permeável, A própria São Paulo, se você for olhar São Paulo há 50 anos, 60 anos atrás, pelas imagens, você vai ver uma grande mudança, um grande avanço ali da urbanização na cidade, tá? Bom, então o que acontece? Aqui eu tenho um hidrograma, tenho dois hidrogramas, O azul mais escuro, ele é o hidrograma após a cidade ser urbanizada, que representa essa urbanização da cidade. E esse hidrograma que é um azul mais claro, é um hidrograma que representa
a dinâmica do escoamento antes da cidade ser urbanizada, né? Então, o que acontece? No eixo horizontal você tem o tempo, no eixo vertical você tem a vazão. Então, você tem um pico, uma vazão de pico, tanto para o hidrograma pré-urbanização como para o hidrograma pós-urbanização. E aqui nós temos uma diferença, né? O pico de vazão do hidrograma pré-urbanização, antes de ser urbanizado, com áreas verdes e tudo mais, você tem um pico menor do que o hidrograma com o pico da área já urbanizada, tá? Então você tem essa diferença, tá? Então imagine que o Q máximo 2 seja uma vazão de 50 metros cúbicos por segundo, né? O Q máximo 1, que já seria a área, a bacia urbanizada, né, parcialmente, você iria de 50 para 80, 90, quase dobraria, né? Agora você imagine um canal dentro da cidade que suportava, ele foi dimensionado para 50, porém agora está chegando a 90 metros cúbicos por segundo. O que vai acontecer é que ele vai transbordar e vai alagar ali as áreas adjacentes, tá? Então isso é bastante comum acontecer. Você vê que a seção do canal, ela tem ali uma calha normal, uma calha menor, né, onde vai passar a vazão mais constante ali nesse curso hídrico, né? Porém, ele tem uma calha também um pouco maior, né? Então, se não for respeitada essa calha, quando tiver esse nível d'água maior, todo mundo que está ali na redondeza vai sofrer com alagamento, né? Então, vira aquela enchente, né? Onde a gente vê bastante nos noticiários aí na internet, né? Principalmente na parte inicial ou final do ano, onde tem mais chuva, né? Então, esse é um problema comum. Urbaniza a cidade, né? Chega uma vazão maior para o seu curso hídrico, porém esse curso d'água não tem capacidade para essa nova vazão, acaba extrapolando essa vazão e atinge ali construções, rodovias, o que tiver adjacente, tá? Podendo partir para uma inundação ainda maior, como a gente viu também no começo desse ano, quando deu aquelas chuvas, né, onde todo mundo ficou desesperado, aí até a Marginal Tietê alagou. Então isso é bastante comum de acontecer, tá? Então, dentro dessa visão, dessa necessidade de se avaliar a dinâmica hidráulica, hidrológica da bacia, surge então como uma opção, tá? Não vou falar que é a melhor opção ou que... Não, nada disso. É uma opção, né, que nós temos aí nas mãos para estudar, para trabalhar, para propor, tá? Que é o reservatório de detenção, tá? Então é o famoso piscinão, que em São Paulo existem diversos reservatórios como esse, tá? Então aqui tem uma imagem, né, do piscinão Jardim Irene, que foi tirada em 2019, tá? Essa imagem não é minha, eu peguei referência da internet, né? Bom, e nessa imagem aqui mostra o piscinão como uma detenção, né? Então num próximo vídeo a gente pode até detalhar um pouco melhor a diferença de retenção e detenção, né? Mas esse piscinão é um piscinão de detenção. Pode ver que no lado direito ali da imagem tem um vertedor em torre, né? Então quando a cidade, né, está exposta ali a um índice pluviométrico muito alto, chovendo muito na cidade, parte da vazão vem para esse piscinão, né, para criar então essa detenção e vai enchendo, né, todo esse piscinão, a partir de um nível que ele começa a verter ali do seu vertedor de torre, tá? Então essa dinâmica do piscinão receber esse volume, essa vazão de água, tende a amortecer o pico da cheia na cidade. Então aquele pico que a gente tem lá em cima, né, mais alto, com a cidade já urbanizada, com uma obra de detenção, a tendência desse pico ficar menor, né? E quem sabe a gente até restaurar a vazão de pico anterior, né, à urbanização, né? Então essa que é a linha, né, que o piscinão acaba trabalhando para auxiliar aí nas cidades, né, que sofrem com esses problemas também de inundação. Então você tem um pico máximo do hidrograma pós-urbanização. Com uma obra desse tipo, é possível então fazer um dimensionamento, uma análise técnica para que esse pico seja rebaixado ao nível do hidrograma anterior ou próximo dele, né? Já que as estruturas já presentes na cidade, como tubulações, canais e tudo mais, eles já têm uma capacidade de suporte limitada, né? Visto que eles não são atualizados a cada ano, eles ficam lá, então eles têm uma capacidade de suporte, de vazão limitada, então uma obra desse tipo tende a ajudar, tá? Bom, existe um método expedito,
tá? Do Urbonas e Glidden de 82. Esse método eles desenvolveram, né, estudos aí para uma bacia de 25 quilômetros quadrados, e eles tiveram várias bacias pilotos também em Denver, no Colorado, Estados Unidos, para aferir esses resultados e calibrar esse modelo, tá? Eles trabalharam para volumes, né, para TR, tempo de retorno de 10 anos e 100 anos, tá? Também definiram aí nesse método deles uma equação para a vazão efluente máxima, tanto para o TR de 10 anos como para um TR de 100 anos. E dentro desse estudo que eles desenvolveram, né, nos Estados Unidos, eles estudaram as bacias para uma chuva de 2 horas, onde o TR de 10 anos tem uma precipitação de 47 milímetros, e também uma chuva de 2 horas para um TR de 100 anos, onde a precipitação é de 73 milímetros, tá? Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, esse é um método expedito, né? E o que quer dizer método expedito, né? Talvez a palavra expedito a gente até conheça, mas dentro do dimensionamento, do projeto, da avaliação técnica, né? É um método que você utiliza já numa fase inicial, já no planejamento das soluções para a sua cidade, para o município, para o estado, né? Quem sabe? Então, é um método que te ajuda na tomada de decisão, tá? Então, dentro de uma bacia hidrográfica, né, existem diversos modelos aí para serem trabalhados, né? Inclusive alguns softwares gratuitos para você modelar toda a sua bacia, com o piscinão, sem o piscinão, calcular o routing, fazer toda uma verificação mais detalhada e mais precisa, tá? Essas verificações tendem a levar muito mais tempo, gastar muito mais energia, tá? Mas elas são extremamente necessárias numa etapa de aprofundamento técnico do projeto, do estudo, né? Onde você vai realmente ali dimensionar o seu piscinão, a sua bacia e tudo mais, tá? Porém, numa etapa inicial de tomada de decisão, né? Onde você vai avaliar se é viável ou não o piscinão, você não sabe qual é o volume estimado que precisa ter, às vezes você começa a desenvolver todo um modelo muito complexo, e quando você chega no resultado, você vê que não cabe um piscinão ali, ou você vê que o volume é inviável, porque não tem aquele volume disponível, né? Então, o método expedito ele tem o seu valor nessa etapa inicial das tomadas de decisão. Tá? Então, vou estudar inicialmente, né, uma bacia, estudar um cenário hidráulico, né? Posso trabalhar com os métodos expeditos, né, que são mais simplificados, justamente para você não gastar tanto tempo, tanta energia, né? Esse método tem um certo nível de imprecisão, né? Senão nem teriam os modelos mais refinados, então ele tem uma imprecisão, mas é uma estimativa para você ter uma noção de qual que vai ser o volume, por exemplo, estimado que precisa ter nesse município, nessa bacia, para que se resolva a questão de inundação, de enchente, né, o que tiver de problema ali na região. Então, o método expedito não é um método para você utilizar num projeto detalhado e tudo mais, é um método para uma tomada de decisão inicial, que é justamente esse método do Urbonas, tá? Então, ele é bastante simples, né? Foi desenvolvido para as bacias lá nos Estados Unidos, tem que se fazer uma etapa aqui de conversão para as nossas bacias também, a gente vai ver isso daí, tá? E, bom, vou passar aqui para vocês, então, as equações que eles chegaram, né, dentro desse método. Então, essa é a equação de volume necessário, né, para detenção para um TR de 10 anos. Então, a equação 314,8 vezes a área da sua bacia em quilômetros quadrados, tá, na área da sua drenagem, vezes 0,95 vezes I é a área impermeável da sua bacia, tá, menos 1,90. Então, essa aqui é uma equação que foi extraída desse método expedito de Urbonas. Você tem também a equação para o volume de TR de 100 anos, então 314,8 vezes a área em quilômetro quadrado, vezes 1,78 vezes I, que é a área impermeável, menos, né, e a sequência aí da equação, tá? Então, só para destacar aqui, o V100 é o volume de detenção necessário para um TR de 100 anos, o V10 é um volume necessário de detenção para um TR de 10 anos, o A é a área de drenagem, né, em quilômetros quadrados, e o I é a porcentagem dessa área
impermeável, tá? Então no I você não vai entrar com quilômetros quadrados, você vai entrar com uma porcentagem, tá? Então só para destacar isso para vocês. Além das equações de volume, eles também desenvolveram equações de vazão máxima efluente, tá? Então esse Q10 é a vazão máxima efluente para tempo de retorno de 10 anos, que é 1,8 vezes a área de contribuição, e o Q100, 7 vezes a área de contribuição, tá? Então para um TR de 100 anos. Então são equações aqui que eu retirei do método de Urbonas, né, onde dá para a gente ter uma noção ali estimada de qual é o volume, né, que eu precisaria ter para um piscinão e qual que é a vazão máxima efluente que eu posso ter também nesse sistema, tá? Então nós vamos aqui para um exemplo prático, a bacia do córrego Pacaembu em São Paulo, utilizando esse método expedito, tá? De Urbonas e Glidden, de 82. Antes da gente entrar nesse método em si, eu queria destacar para vocês que eu tirei esse exemplo prático do livro Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, né, da segunda edição, no qual eu deixo também na descrição desse vídeo o link para você acessar esse livro, se você tiver interesse, e deixo uma planilha gratuita também de cálculo, onde eu montei dentro do Excel todo um método estruturado, onde você entra com os dados de entrada e já tem esse resultado estimado de volume e vazão, tá? Então, deixei no link aqui da descrição também, você pode entrar, fazer o download de forma gratuita da planilha, tá? Bom, então voltando para o meu exemplo, a bacia do córrego Pacaembu, em São Paulo, eu tenho uma área de drenagem de 2,2 km², eu tenho uma taxa de impermeabilização de 60%, né? 60% dessa área de drenagem está impermeável, né? Seja com concreto, asfalto, telhado, o que for. A chuva aqui para a região de São Paulo, né? De 2 horas, uma chuva de TR de 10 anos, eu tenho 68 milímetros. E para um TR de 100 anos, eu teria 99 milímetros. Tá? Diferente, aí já é um ponto de atenção, porque essa chuva, né, é diferente, obviamente, da chuva lá de Denver, em Colorado, Estados Unidos. Então nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste ali para validar esse método aqui para esse caso aqui de São Paulo, tá? Bom, então, colocando aqui na tela a equação do volume para TR de 10 anos, tá? Aplicando aqui os valores de área, então pode ver que eu entro com a área 2,2 km², e o I, que é a área impermeável, eu entro como porcentagem, tá? Então tá 60, né, que é o 60%. Bom, nesse volume, então, eu chego em quase 37 mil metros cúbicos, tá? Para essa bacia. Olhando aqui esse valor, eu preciso então determinar essa correção, porque estou utilizando um método que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que tem a precipitação de lá, né? Então, se eu for avaliar para cá, eu preciso determinar o meu K10, tá? Então, esse K10 seria o quê? A precipitação para um tempo de 2 horas, uma duração de 2 horas, né, em São Paulo, para um TR de 10 anos, tá? Então, tem essa nossa chuva. E tem a precipitação também para uma duração de 2 horas, um TR de 10 anos em Denver, que é o que originou a equação. Divida a chuva de São Paulo pela chuva de Denver, tá? Então 68 milímetros por 47 milímetros e chego num K10, que é 1,45. É um fator de correção, né? Então eu preciso pegar o meu V10, que é o meu volume de detenção necessário, multiplicar ele pelo K10, né? Então eu estou majorando o meu volume de quase 37 para 53, tá? 53,5, quase ali 1000 metros cúbicos, tá? Então esse volume que seria o volume necessário, né, para um TR de 10 anos aqui para São Paulo, né? E esse volume é maior do que o volume que seria lá em Denver, tá? Então essa é uma correção que a gente acaba fazendo no meio do caminho, porque a chuva de São Paulo é diferente da chuva de Minas, que é diferente da chuva do Colorado, tá? Bom, além disso, tem a equação da vazão efluente, que é 1,68 vezes a área. A área a gente já tem que é 2,2, então chegamos a uma vazão efluente máxima de 3,7 metros cúbicos por segundo, tá? Bom, tudo isso, pessoal, para um TR de 10 anos. Agora eu vou calcular para um TR de 100 anos. Então tem a equação também aqui do método, descrito aqui na tela. Vou aplicar a área e vou aplicar os 60% de impermeabilização, né? Então a área representada pela letra A e a porcentagem impermeável representada pela letra E. Vou jogar na equação e chego no valor de quase 64.500, né, metros cúbicos, tá?
Preciso fazer aquele fator de correção também, já que a chuva aqui é em São Paulo, não é lá em Denver. Então eu vou pegar a chuva para duração de 2 anos, para um TR de 100 anos, duração de 2 horas, e um TR de 100 anos aqui em São Paulo, dividir pela chuva de 2 horas e tempo de recorrência de 100 anos em Denver. Então faço essa divisão, que é basicamente 99 milímetros por 73 milímetros, chego no meu K10 de 1,36 e vou multiplicar então o meu V100, né, que seria os 64,5 vezes o meu K100, que seria 1,36, e chego na vazão aqui que eu coloquei como V100C, né, que é corrigido, de quase 88 mil metros cúbicos. Tá? Então, para essa área que eu estou estudando, eu precisaria ter um piscinão ali estimado com quase 90 mil metros cúbicos. Com isso, eu já consigo ter uma noção se vai ter espaço para isso, se não vai ter espaço, né? Então, essa é a função do método Expedito, tá? Não vai te dar uma acurácia na modelagem de jeito nenhum. Mas numa tomada de decisão inicial, você já consegue ter ali valores, né, estimados para ver se a região vai atender ou não, tá? Viabilizando isso, aí avança-se então a todo o dimensionamento para uma modelagem mais detalhada, mais refinada, tá? Bom, e a vazão máxima efluente, né, que a equação do Q100 é 7 vezes A, né, que é a área, então chegamos numa vazão máxima efluente de 15,4 metros cúbicos por segundo, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos aí, engenheiros que trabalham na área, que tenham interesse, né, de aprender esses métodos, né, e ter acesso a essas informações. Deixo aqui também o meu Instagram, né, e até a próxima e um grande abraço.